Olá, meu irmão, minha irmã. Saudações a você, ouvinte da Rádio Sertão. Saudações a você, paroquiano e amigo. Mais um dia nos unimos na fé e na esperança, pedindo a Deus que nos dê a fortaleza e a paz para caminhar cada dia confiantes de que com a sua graça venceremos todos os desafios que a vida nos apresentar. Por isso nos unimos em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A palavra de Deus alimenta a nossa vida espiritual. A palavra de Deus é luz que nos orienta. E nesta terça-feira, dia 5 de janeiro, escutemos o Evangelho de hoje, do evangelista Marcos, no capítulo 6, versículos 34 ao 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram-lhe: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então, Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois, Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, escutamos do Evangelho de hoje da multiplicação dos pães e dos peixes para essa grande multidão de 5.000 homens, uma multidão que seguia Jesus, seguia o nosso Mestre Senhor pelos seus ensinamentos, pelos seus sinais, milagres, curas que ele fazia. É interessante que o Evangelho começa dizendo que Jesus, vendo essa numerosa multidão, ele sentiu compaixão deles. Compaixão é um sentimento tão humano e podemos dizer que com Jesus Cristo tão divino. Compaixão é sentir com a outra pessoa. Compaixão vem de uma palavra grega, pathos. Pathos é esse sentimento, esse sentir, é uma impressão que existe dentro de nós. Por isso que patologia também vem desse pathos, É algo que se padece, que se sente. E compaixão é o sentir com a outra pessoa. E o que Jesus sentiu com essa multidão? Que eles eram ovelhas sem pastor. Ou seja, sem um guia,
sem uma proteção. Por isso, então, Jesus começou a ensinar-lhes muitas coisas, disse o Evangelho. E a gente pode imaginar que uma multidão, que são como ovelhas sem pastor, precisava desses ensinamentos, estavam sedentos e ficaram ali até tarde. E então acontece esse diálogo de Jesus com os discípulos, porque eles, preocupados, se aproximam de Jesus e pedem que despeça as multidões para que elas tenham tempo de ir às cidades e buscar algo para comer. Mas Jesus, com a sua resposta, também provoca os discípulos. Ele diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Então eles começam a se perguntar: como vamos fazer isso? Será que vamos gastar uma fortuna para comprar pão para todo mundo? Como vamos fazer? Mas então Jesus pede para eles verem quantos pães eles têm. Eles retornam e dizem: Mestre, temos somente 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes para uma multidão, isso é muito pouco. Mas olha como Jesus faz. Ele organiza a multidão em pequenas comunidades de 50, de 100 pessoas, pede que todos se sentem. Pega então os peixes e os pães e faz um gesto que nos lembra a última ceia e a Eucaristia. Jesus ergue os olhos para o céu, ele abençoa os pães e os peixes, ele parte os pães e vai distribuindo pelos discípulos para que eles distribuam às pessoas. Isso nos lembra rapidamente a Santa Missa, em que depois da consagração do pão e do vinho, o sacerdote então, ele comunga, dá a comunhão aos ministros e os ministros dão a comunhão a todas as pessoas na Assembleia. Essa compaixão de Jesus faz essa multiplicação e que ninguém passe fome, que todos estivessem satisfeitos. Interessante é pensar que foi preciso dos 5 pães e dos 2 peixes. Muitas vezes é assim também. Nós, discípulos, seguidores de Jesus, Ele muitas vezes nos pede que a gente coloque à disposição esses 5 pães e 2 peixes, que é muito pouco para uma grande multidão. Mas é a partir daí, muitas vezes com o pouco que nós temos, com o nosso testemunho, com as palavras às vezes que a gente tem que não são tão sábias, não conseguem explicar tanto o Evangelho, mas com aquilo que a gente tem, quando a gente divide com o irmão, com a irmã, a realidade se transforma e Jesus Cristo, com a sua graça, com o seu poder, através do Espírito Santo, pode fazer com que essas palavras, esses pequenos gestos, essa pequena partilha que muitas vezes nós fazemos com os demais, se transforme numa grande bênção para todas as pessoas. Aprendamos com Jesus também a partilhar o pouco que temos. E agora eu te convido a apresentar os teus pedidos ao Senhor. E rezemos como nos ensinou Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E consagremos também a você e a sua família a Nossa Senhora. Reze junto comigo. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Supliquemos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E que Deus Todo-Poderoso derrame suas bênçãos e suas graças sobre você e sua família e vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Força e ânimo, Deus está contigo.